minhas filhas adoram ler. A mais velha, ela gosta de romances infanto-juvenis, predominantemente, mas nas últimas férias eu fiquei muito feliz porque ela começou a ler Os Calhamaços da Helena Ferrante, que é sem dúvida uma das minhas autoras preferidas, e eu sempre falando da Ferrante, lendo a Ferrante, e aí a Anitta, né, mas ela se chama Anitta, ela assistiu a série na TV comigo e decidiu, da HBO, a série, e decidiu ler os livros. Eu fiquei muito feliz, mas ela lê mais livros mais infanto-juvenis, como Todos os Garotos que Amei, uns livros assim. E a menor é muito bonitinha, porque ela tem 6 anos e ela aprendeu a ler sozinha nas férias passadas. Eu acho que de tanto ver a gente com livro, ela despertou para a leitura. Agora ela tem um pouquinho de dificuldade com livros que trazem a letra cursiva, mas ela adora ler, ela lê pra caramba, ela lê assim, livros que eu até considero difíceis para a idade dela. É muito interessante, porque quando tu tem um filho que lê demais, nada basta, né? Na hora de dormir, quando a gente lia naquele ritmo lento. Esses dias eu dei 4 livros para ela, e deu 20 minutos, ela, mãe, acabei. Então, essa é a relação que elas têm com a leitura e eu fico bem feliz com isso. Eu não sei se pais escritores, né? Eu acredito que o escritor, a maioria dos escritores que eu conheço, leem bastante. Eu acho que o que mais incentiva os filhos a lerem não é o fato dos pais escreverem, mas é o fato dos pais estarem sempre lendo. É o fato de frequentar bibliotecas, é o fato de comentar sobre livros. Eu acho que faz parte do dia a dia de uma criança, que os pais leem muito. O livro é um personagem constante. Eu acho que uma boa pesquisa sobre qual o livro mais adequado para cada faixa etária é bem importante. As pessoas nos pedem muita dica de livro, e quando eu encontro um livro infantil que eu gosto muito, eu imediatamente anoto numa lista, porque assim, toda vez que alguém me pergunta pelo Instagram ou que me pergunta no Facebook, você sabe alguma dica de livro para tal idade? Eu tenho um livro bom para indicar. Eu acho que tu providenciar o acesso a livros, num primeiro momento a gente tem que ler para os filhos, né? E é tão gostoso ler, fazer entonação. Ler para os filhos é uma atividade que cria vínculo nosso com eles. Sabe que esse livro aqui, quando eu lancei, a mais velha, ela tinha, eu acho que uns 11 anos, e ela não tinha lido o livro. E ela tinha até um certo receio de ler, porque ela pensava, fala de mim, ficava com vergonha. E um dia eu falei pra ela, o ano passado, ela tava com 12, eu falei, Anitta, vamos ler o livro? Vamos conversar sobre o livro? Eu vou ler algumas crônicas que eu acho que você vai gostar. E foi muito legal, porque ela realmente gostou do livro e ela deu risada, e ela não ficou braba em nenhuma crônica. E no final do ano passado ela tinha que fazer um trabalho para a escola e ela sugeriu que a turma lesse esse livro, né? Que já é um livro sobre adolescência, um livro que fala de sexualidade, que fala de droga, que fala de todas essas questões que fazem parte, sim, do universo das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes. Esses temas, eles estão no ar. O legal de tu incentivar um filho a ler é que tu providencia o acesso à informação com a sua tutoria, né? A gente está indicando, opa, quase caiu o livro. A gente está ensinando o livro, a gente está oferecendo uma informação que a gente acha adequada para os filhos, enquanto que deixar os filhos só nos aparelhos tecnológicos é muito difícil ter o controle pleno, né? Ninguém consegue. A internet tem coisas incríveis. Essa nova geração, por exemplo, eles aprendem a fazer qualquer coisa que a minha geração demorava anos para pesquisar e descobrir, estudar como fazer sozinho. Eles conseguem um vídeo de 15 minutos, aí eles assistem mais um de 10, eles aprofundam e eles aprendem muitas coisas na internet. Então, assim, eu sou contra querer que o filho só leia livros. Não, né? A gente vive numa era que tem muita tecnologia. Mas o livro é muito legal para abstrair, para desestressar.
O livro ele não te traz os estímulos constantes, ele não te deixa ansioso. No máximo ele vai te deixar ansioso para acabar a leitura do próprio livro. Eu recebo bastante feedback, eu fico bem feliz, eu até compartilho, principalmente no Instagram, quando alguém manda uma story contando alguma coisa. Muitas vezes eu compartilho no meu feed. Eu recebo muito feedback deste livro, de pessoas contando que deram muita risada, que se viram muito no livro, que se sentiram representadas e que o livro ajudou a encarar a maternidade de uma forma mais leve. E esse livro eu também recebo bastante feedback de... O principal eu queria que a minha mãe tivesse lido este livro. E quando algum jovenzinho, alguma amiga da Anitta, ou alguém assim, né, de 12, 13 anos lê, imediatamente fala, a minha mãe precisa ler este livro. E eu fico muito feliz em estar, de alguma forma, colaborando para as pessoas dialogarem melhor ou para se sentirem mais felizes. Eu tenho uma série de autores favoritos, assim, acho que sem dúvida um deles é o Davi Sedaris, que é um cronista. Apesar de eu gostar muito de ler outros gêneros como romance, conto, eu escrevo crônica, né? Basicamente crônicas. Então o Davi Sedaris, assim, ele é o meu ídolo máximo porque ele é muito engraçado. Os textos dele, acho que deve ter uns 4 livros em português dele. Eu leio ele em inglês também quando eu não encontro os livros em português. São crônicas que ele publica no New York Times e crônicas que ele faz leituras pelos Estados Unidos. Ele é engraçadíssimo, assim. Eu acho que o humor, ele cai muito bem numa crônica. Então, acho que ele é o meu ídolo máximo, atualmente. Eu tô escrevendo um livro novo. Não foge muito dessa temática, né? Família. Comecei escrevendo mais sobre a fase inicial, né, do nascimento, bebezinhos, né, a chegada do irmão, tal. Agora também escrevi esse livro falando da adolescência e de conversas que a gente precisa ter. E recentemente tô começando aí, tô esboçando uns textos, juntando alguns textos que eu escrevo para Zero Hora e trabalhando também em parceria com uma psicóloga para ficar um livro que realmente não sirva como uma bula para quem vai casar, mas assim, que possa dar uma visão mais abrangente do que é o casamento. Esse vai ser o tema do meu próximo livro. Eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo, sempre tem um na cabeceira, um no carro, um na sala, onde eu vou tem um livro. Hoje aqui na minha bolsa, que não é o gênero que eu mais leio, mas é um livro que a minha mãe me indicou. A minha mãe não tem Alzheimer, mas por conhecer pessoas com Alzheimer, ficou super interessada no livro, achou o livro muito revelador, me indicou, pediu para eu ler e eu tô lendo e eu gostei bastante. Assim, eu tenho uma curiosidade muito múltipla por livros. Esse verão, se o verão passado para mim foi o da Helena Ferrante e depois eu passei para Rosa Monteiro e li toda a obra. Eu gosto de ler toda a obra. Quando eu encontro um autor que eu gosto, eu leio tudo. Esse verão eu li a Andréa Pachá. Minha sogra me deu os livros dela, né? Uma juíza brasileira, escreve crônicas sobre casamentos, divórcios, processos de... Como fala? Quando alguém vai assumir a tutoria, né, da tua vida, de um idoso, muitas vezes por causa de Alzheimer, inclusive. Eu achei o livro muito legal, assim, fala bastante da terceira idade e das separações de um jeito muito humano, né? Às vezes bonito, às vezes doloroso, mas sempre muito humano. Então, tô usando ela para me inspirar também, que eu acho que a gente não pode perder a humanidade nunca quando a gente escreve, né, e quer que as pessoas leiam e reflitam e se sintam bem. Pais de adolescentes, olha... A minha filha tá cada dia mais adolescente. Quando eu escrevi esse livro aqui, ela tinha... Quando eu publiquei esse livro, ela tinha 13 anos. Agora já vai fazer 14. Tem uma série de questões no comportamento dela, assim, que se tornam um pouco mais complexas, né, a cada dia. Instabilidades de humor, um pouco de revolta. Eu noto que essa geração de agora... Claro, é uma questão
é um problema da nossa sociedade e atinge várias faixas etárias, mas nos adolescentes isso salta muito aos olhos. Eles têm muita dificuldade de se sentirem parte de um grupo, de se dar bem com os colegas, de estar sempre numa boa. Essa questão do pertencimento, ela precisa ser mais trabalhada com as crianças, com os adolescentes. Daria como dica para os pais tentarem expandir o universo dos seus filhos. Quanto mais a gente protege os filhos, quanto mais a gente quer que eles saiam só de casa para a escola, a gente quer ter o controle de toda a vida deles, muitas vezes a gente acaba, por excesso de cuidado, de zelo, tornando o mundo deles muito pequeno, muito restrito. E isso não ajuda em nada a eles se relacionarem com outras pessoas, a eles se sentirem parte do mundo, parte da sociedade, parte da humanidade, parte de um grupo, a serem tolerantes com as outras pessoas para construírem relações sólidas, terem boas amizades, inclusive com a gente. E eu acho que a leitura também tem uma parte muito importante nesse processo de expansão do mundo de uma criança, de um filho.